E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no vocabulário que faz o mundo digital girar. Vamos desvendar juntos aqueles verbos essenciais em inglês que transformam ideias em realidade na tela, sabe? Do clique mais simples até a linha de código mais complexa. Dominar essas palavras é tipo ter a chave para a linguagem universal da tecnologia. Pois é, né? Se bateu aquela sensação, pode relaxar, porque isso é super comum. Termos como run, debug ou configure estão pipocando por toda parte. Mas a boa notícia é que eles seguem uma lógica e é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro, nosso mapa da mina. A gente vai começar preparando o terreno, depois vamos criar e editar, transformar o código em ação, organizar a bagunça toda e no final a gente fala sobre os próximos passos. A ideia é seguir o ciclo de vida de um projeto digital, aprendendo os verbos-chave de cada etapa. Bora lá? Bom, todo projeto começa do começo, certo? E o começo é preparar o terreno. Antes de criar qualquer coisa, a gente precisa ter certeza de que as ferramentas certas estão no lugar e funcionando direitinho. E o primeiro verbo da nossa jornada não podia ser outro: to install. Instalar é basicamente colocar um programa novo no seu sistema. É o ponto de partida para quase tudo. Por exemplo, você vai ouvir muito por aí: You need to install the software. Ou seja, você precisa instalar o software. Simples assim. E essa imagem aqui é a prova disso. Se a gente pegar a estrutura de um curso de programação em Python, por exemplo, o que a gente vê logo de cara no item 1.1? Instalação e configuração. Não tem como fugir, é sempre o primeiro passo prático. Beleza, instalou? O próximo passo é to configure. Configurar nada mais é do que ajustar o programa do nosso jeito para atender às nossas necessidades. Por exemplo, let's configure the app to run faster, que quer dizer, vamos configurar o aplicativo para rodar mais rápido. E na hora de configurar, a gente sempre encontra essas duas opções: to enable, que é para ligar ou ativar alguma função, e o oposto, to disable, que é para desligar algo que a gente não quer usar. Pensa neles como se fossem interruptores de liga e desliga para as funções do programa. Ok, com o ambiente todo preparado, agora sim é hora de botar a mão na massa. Essa parte é toda sobre dar vida às nossas ideias, sabe? Criando e mexendo nos arquivos. E para começar a criar de verdade, a gente usa o verbo to create. Ele significa gerar algo do zero, seja um arquivo, uma pasta, o que for. Uma instrução bem comum seria first create a new file, que significa primeiro crie um novo arquivo. E olha só, isso vale tanto para o básico quanto para o avançado, viu? Em programação, por exemplo, a gente não cria só arquivos, mas também módulos próprios. O verbo create continua lá firme e forte, mostrando como esse vocabulário básico serve para tudo. Agora, um verbo que nossa, talvez um dos mais importantes de todos: to save. Salvar é simplesmente o ato de gravar o trabalho que foi feito. Aquele lembrete clássico: Don't forget to save your changes, ou não se esqueça de salvar suas alterações. É o comando que evita muita dor de cabeça e que vira até um reflexo no Ctrl S. Bom, a gente cria, a gente salva, mas quase nunca fica perfeito de primeira, né? É aí que entra o to edit. Editar é o processo de refinar, corrigir, mudar as coisas de lugar. Por exemplo, I need to edit this text, que quer dizer eu preciso editar este texto. E falando em editar, não tem como não falar desse trio aqui, o famoso Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V. A gente usa to copy para duplicar alguma coisa, to cut para mover de um lugar para o outro, e nos dois casos a gente finaliza com to paste, que é o ato de colar a informação no novo destino. É o trio de comandos mais famoso da informática, com certeza. Beleza, agora a gente chega na parte em que a mágica realmente acontece. Essa seção é sobre os verbos que pegam o que a gente escreveu, nosso código, e transformam em ações de verdade no computador. Isso aqui é basicamente o dia a dia de quem programa. É um ciclo, saca? Primeiro, a gente escreve o código, que é o write. Depois, claro, a gente salva, save. Aí vem a parte emocionante. A gente executa o programa, run, para ver o que acontece. Em seguida, a gente testa, test. E, inevitavelmente, a gente tem que corrigir os erros num processo que tem um nome bem específico, debug. Então, o que é to run ou to execute, que quer dizer a mesma coisa? É basicamente dar a ordem para o computador fazer o que a gente mandou. É o verbo que dá vida ao código. Um exemplo seria
click the button to run the script, que é o mesmo que clique no botão para executar o script. Ah, mas e quando a gente dá o run e nada acontece? Ou dá tudo errado? Aí, meu amigo, é hora de to debug. A palavra bug, em inglês, significa inseto. Diz a lenda que um dos primeiros problemas num computador foi causado por uma mariposa de verdade que entrou na máquina. Então, debugging virou esse processo de caçar e consertar esses bugs. Em inglês, the programmer is debugging the code, ou o programador está depurando o código. Ufa, tá quase acabando o projeto. Agora a gente precisa arrumar a casa, organizar tudo para poder entregar, né? Vamos ver os verbos que ajudam a gente a fechar e compartilhar nosso trabalho com o mundo. Para começar a arrumação, tem um verbo super útil que é o to sort. Ele significa organizar, classificar uma lista de coisas, seja por nome, por data, por tamanho. Por exemplo, you can sort the files by date, que quer dizer você pode organizar os arquivos por data. Sabe quando o arquivo é gigante e não cabe no e-mail? Então, a gente precisa to compress ou to zip. Essa ação basicamente espreme o arquivo para ele ficar menor. E aí, quem recebe precisa fazer o contrário, to decompress ou to unzip, para ele voltar ao tamanho original. E para fechar com chave de ouro, o verbo to export. Exportar é salvar o seu trabalho num formato final, tipo PDF, JPG, sabe? Um formato que pode ser aberto em qualquer lugar. Uma instrução muito comum é export the document as a PDF, ou seja, exporte o documento como um PDF. E pronto, fechamos o ciclo completo de um projeto digital. A gente passou por todas as fases, desde a preparação até a entrega, aprendendo o vocabulário que acompanha cada um desses passos. Então, vamos só dar uma repassada rápida. Na preparação, a gente viu install e configure, para gerenciar os arquivos create, save e edit. Nas ações de programação, os super importantes run e debug. E na organização final, sort, compress e export. O mais legal é que esses verbos, todos juntos, contam a história de como um projeto digital é construído, do começo ao fim. É isso, pessoal. Aprender uma coisa, mas a fluência de verdade vem com a prática. Por isso, a pergunta que fica é, qual desses verbos que a gente viu vai ser o primeiro que você vai colocar em prática hoje? Valeu demais por acompanhar a gente até aqui